Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Lar da Tami, né? A mais um vídeo. E como vocês podem ver pelo título, né? Hoje eu quero contar uma história pra vocês da minha vida mesmo. Uma história que ela teve uma superação muito grande, né? Eu vou tentar resumir o mais breve possível, né? Pro vídeo não ficar tão longo, né? Mas também vou tentar ser o máximo rica em detalhes, né? Porque eu sei que essa história, ela pode servir de exemplo para muita gente, né? E o meu intuito com este vídeo é esse, não é dar uma de coitada, e sim ajudar outras mulheres que podem estar passando por isso, né? Então eu espero que essa história minha sirva, né, para a superação de muitas outras mulheres que se encontram nessa situação ou já estiveram nessa situação, né? Vou começar contando a história, mas primeiro eu quero pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, por favor, porque me ajuda muito, gente, ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? E comenta aqui que horas você tá vendo esse vídeo, que você começou a ver esse vídeo, né? Gente, eu tenho 30 anos hoje, tá? Eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho, ele foi o Kevin, né? O Kevin, ele veio de um relacionamento bem conturbado, né? Quando eu engravidei do Kevin, eu tinha, acho que 19 anos, né? Foi uma coisa, assim, muito inesperada, mas vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. Eu morava na mãe desde sempre, né? Eu não tive uma relação muito boa com a minha mãe desde o início, né? Minha mãe nunca ela foi muito, assim, ligada, tipo, a mim, como a meus outros irmãos, mas enfim, né? A gente tinha muitas brigas, né? Porque desde que ela conheceu meu padrasto, né? Na verdade, não foi sempre. Foi até os meus 7 anos depois que ela conheceu meu padrasto que as coisas mudaram um pouco, né? Ela também começou a beber muito, ele também já bebia, né? Enfim. E aí ela começou a me tratar muito diferente, sempre sobrava pra mim, ela sempre jogava na minha cara que eu era a única branca em casa, né? Enfim, a nossa relação não era boa porque eu sou filha de pai diferente. Não conheço meu pai, nunca conheci meu pai, e eu sou filha de pai diferente, e por isso eu era a única branquinha da casa dela, porque todos os meus irmãos e ela e meu padrasto são moreninhos, né? Enfim. E por conta desse problema que eu tive com a minha mãe, 18 anos que eu completei 18 anos, eu conheci o pai do Kevin, né? E não demorou muito pra gente morar junto, né? Eu fui morar com ele, porque na minha cabeça eu tinha pra mim que eu ia sair da casa da minha mãe e ia parar de apanhar da minha mãe, né? Então eu fui pra casa dele, justamente porque na verdade ele tinha uma casa. Não era nem tanto porque eu amava ele e essas coisas, mas assim, ele me tratava bem, e como ele tinha uma casa, eu falei assim, eu vou morar com ele. Ele me chamou pra morar com ele, então eu vou morar com ele, que até o intuito dele era que ele falou que precisava me ajudar, né? Sentia que tinha que me ajudar. Beleza, fui morar com ele. Nesse tempo que a gente morou junto, minha mãe não se impôs, minha mãe acho que até gostou de eu ter ido morar com ele, né? Nunca falou nada. E aí eu morando com ele, fiquei em base ao todo 2 anos e 2 meses com ele. Mas em um ano, a gente vivendo junto, ele sempre me tratou bem, sabe, não era aquele mar de rosas, mas assim, ele nunca tinha levantado a voz pra mim, ele nunca tinha levantado muito menos a mão pra mim, né? Só que eu tinha muito aquilo, que eu sentia que eu não amava ele, e como eu era ainda menina, com 18 anos, eu era muito daquelas mulheres muito apaixonadas, né? E eu pensava assim, eu tenho que amar pra ficar com alguém. E aí eu tinha conseguido um serviço no McDonald's, eu trabalhava no McDonald's, meu primeiro emprego foi lá, né? E como eu tinha um emprego, eu pensei assim, eu vou voltar pra casa da minha mãe, né? Porque eu não amo ele o suficiente pra ficar, tipo, uma vida com ele, né? E como eu já tinha passado um ano e eu não conseguia amar ele mesmo, né? Eu gostava muito dele, de tudo que ele tinha feito por mim, mas não era o ponto de amar. E eu queria muito, 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 né? Poder ficar com alguém que eu amasse de verdade, e essas coisas, né? E tanto que quando eu fui embora da casa dele, com um ano que a gente tava junto, né? Ele, tipo, aceitou numa boa. A gente saiu como amigos, né? Porque ele nunca tinha me feito mal nenhum. Ao contrário, ele já tinha me ajudado muito, só pelo fato dele ter me tirado da casa da minha mãe. E aí fui embora pra casa da minha mãe, pensei, né? Tô trabalhando, né? Vou poder me sustentar. Então vai ser diferente na casa da minha mãe. E vim pra casa da minha mãe, né? Eu tenho uma amiga, que hoje ela é minha cunhada, né? E com, tipo, uma semana depois que eu voltei pra casa da minha mãe, eu descobri que eu tava grávida do Kevin, né? E assim, foi um susto muito grande, porque eu falei assim, poxa, agora eu não queria estar grávida, eu fiquei um ano com ele e nunca aconteceu disso. Por que agora tá acontecendo, né? Mas aí, até então, beleza, né? Eu tava com 19 anos, e falei assim, então beleza, aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou criar meu filho, eu tenho um emprego, né? Eu vou criar meu filho, porque minha cabeça não mudou só porque eu tava grávida de voltar pra casa dele, né? Eu não queria ficar com ele por causa de filho, né? Aí eu pensei, eu tô trabalhando, vou cuidar do meu filho, né, sozinha, não vou falar agora pra ele, e é isso, vou cuidar do meu filho, tô trabalhando, vou conseguir sustentar ele, né? Só que nisso, a minha mãe, tipo, não aceitou, né? Ela pediu, ligou pra ele, ela que contou pra ele, não fui eu. Ela contou pra ele e mandou ele vir me buscar, que ela não ia ficar com uma filha grávida em casa, né? E aí, foi isso, né? Aconteceu, aí ele veio me buscar,
E a gente foi, tudo numa boa, né? Até que, tipo, quando eu cheguei na casa dele, a gente passou uma semana, assim, junto, eu ainda tava meio atordoada, não queria ter voltado pra lá, mas, né, eu meio que, naquela época, era muito bobinha, fazia muito o que as pessoas falavam, decidiam na minha vida e pronto, né. Aí, depois de uma semana, eu sentia muita dor de cabeça, né, eu tinha muita dor de cabeça e não tava conseguindo comer nada, por conta da gravidez. Quando eu descobri, eu já tava com 1 mês e pouco, quase 2 meses, e aí eu tava com muita dor de cabeça, né, falei pra ele que tava com muita dor de cabeça, tava doendo demais, e aí ele falou que ia na farmácia buscar um remédio pra mim, né. E aí tudo bem, até aí tudo bem, ele chegou com o remédio, demorou um pouco, aí ele chegou com o remédio e me deu o comprimido, fora já da embalagem, né, me deu o comprimido. Aí eu ainda falei, né, será que não faz mal pro bebê? Eu não sei como funcionam essas coisas. Ele falou, não faz mal não. Observação, gente, ele já tinha 2 filhos com outra pessoa, né. Aí ele falou, não faz mal não. Tá, beleza, confiei. Tomei esse remédio. E depois de um tempo eu comecei a passar mal, comecei a sentir muita cólica mesmo, mas era muita cólica mesmo. Uma cólica que puxava aqui do quadril pro pé da barriga, sabe? Era uma cólica horrível. E aí eu lembro que eu levantei e fui no banheiro e tava sangrando, né? Começou a sangrar muito e eu não entendi o que tinha acontecido, né? Eu fiquei me perguntando, por que isso tá acontecendo? Mas eu não entendia, eu tava muito perdida, e tudo que a gente fez foi ir pro hospital, né? No caminho de ir pro hospital, ele comentou comigo que não era pra mim comentar nada, que eu tinha tomado nada, nenhum tipo de comprimido, né? Ele falou assim, qualquer coisa que eles perguntem é só porque tá acontecendo isso, né? E eu, sem entender, tá bom, né? Vi que ele tava meio assustado, mas aí eu falei, tá bom, não vou contar nada. Cheguei no hospital, tava com muita dor, nossa, era uma dor insuportável, tava muito forte a dor. E aí eu entrei pra sala lá, que a médica me examinou, e ele não pôde entrar, né? Ele ficou o tempo todo fora da onde eu tava, né? E aí fizeram exame, fizeram umas coisas lá, né? Sei que depois eu fui pra sala do quarto e depois a enfermeira veio, quando já tava tudo bem, já tinha parado de sangrar, eu tava com pouca dor, não tava com tanta dor. Mas isso assim, gente, eu conto assim, mas assim, demorou um tempo ainda, né? Mas depois que eu já tava no quarto, que a enfermeira entrou pra conversar comigo, eu acho que na verdade não foi nem enfermeira, foi uma assistente social, né? Não lembro, né, na verdade, se era enfermeira ou se era só uma assistente social, mas eu lembro que ela tava com um caderninho, e aí ela veio perguntando pra mim por que eu tinha feito aquilo, né? Aí eu, sem entender, né, falei assim, mas o quê? Aí ela falou assim, você tomou tal remédio, que se não me engano é aquele remédio, oh meu Deus do céu, um remédio que ele é abortivo, né? Ele é justamente pra isso. Gente, esqueci o nome do remédio, mas enfim, né, eu acredito que vocês saibam que remédio é esse. Mas aí ela perguntou, por que você tomou esse remédio? Você já tá com 2 meses. Eu já tinha completado 2 meses, né? É muito perigoso, eu não sei. Até agora foi um milagre você não ter perdido o bebê, mas assim, o risco dele nascer com algum problema é muito grande, muito grande. Você não perdeu, mas o risco dele nascer com algum probleminha é muito grande, né? E eu fiquei muito assustada e eu sabia que eu não podia falar nada do que tinha acontecido. Depois eu comecei a entender porque que ele, né, falava pra mim que não era pra comentar nada, né? E aí o remédio era aquele Citotec, gente. Lembrei, era o Citotec, né, que ele é pra tirar o bebê, né, principalmente é tomado no começo e, se não me engano, ele é tomado em 2 doses, né, 2 comprimidos, toma um e acho que depois toma outro, não sei muito bem, sei que eu cheguei a tomar só um, eu só tinha tomado um. Aí tá, e depois disso eu fiquei quieta, né, acho que depois de 2 dias eu fui pra casa, não, foi um dia, cheguei num dia e fui embora no outro. Aí a gente foi pra casa e eu muito quieta, né, não falava nada, tinha ficado muito apavorada com tudo que tinha acontecido, me sentia muito perdida, porque até então eu não tinha contado pra ninguém, não tinha comentado com ninguém, na verdade eu tinha muito pouco contato com a minha família aqui. E aí a gente foi pra casa, aí eu lembro que eu fiquei quieta, fui dormir, porque eu tava também muito grogue ainda, né, tava dolorida. E aí, lembro que no outro dia, ele veio conversar comigo e ele começou a falar que a gente não queria o neném, né? Que tinha feito isso pro meu bem, que a gente não queria, que eu era muito nova e ele colocou na minha cabeça que a gente não queria, né? Mas em momento algum eu cheguei a pensar que eu não queria o bebê, né? Mas eu aceitava, né? A gente não quer o bebê, tá bom, né? Eu era muito boba. Hoje em dia é assim, ninguém faz a minha cabeça. Ninguém é capaz de eu fazer a cabeça das pessoas e... Enfim, hoje em dia ninguém faz, mas naquela época eu era muito boba, né? Era o meu primeiro relacionamento sério mesmo. E aí... eu lembro que ele falou isso, né? Aí eu falei, tá bom, que não sei o quê. E aí ele falou pra mim pesquisar na internet remédios naturais que seria bom pra tirar. Gente, eu lembro que eu fiquei muito aérea, sabe? Tá bom. Eu só aceitava o que ele falava. Tá bom. Procurei e lembro que vi na internet muito que chá de boldo era bom, né? Pra tirar o bebê. Eu, sinceramente, até hoje, não sei o que me deu, né? Eu lembro que ele me levou a procurar esse chá de boldo, né? Eu fui com ele, a gente procurou esse chá de boldo, a gente viu se tinha pra vender e aí eu sei que a gente achou em algum lugar
E a gente pegou e ele fez eu fazer o meu próprio chá, né? Eu fiz o meu chá e aí eu comecei a tomar. Tipo, eu fiquei 3 dias tomando. Todo dia eu tomava, todo dia. E ele ainda fazia o favor, né? Que ele disse que fazia, que a cozinha era embaixo. Ele fazia o favor de trazer o copo até mim, né? E aí eu lembro que eu tomava, eu fiquei muito enjoada, mas não aconteceu nada. Não tava com cólica, eu não sentia cólica mais. Não acontecia nada, né? Aí até que ele falou... Aí eu lembro que ele tinha comentado comigo, né, que provavelmente a gente tinha que esperar uns dias e foi se passando o tempo. E aí ele começou a ficar um pouco agressivo, né? Começou a ficar nervoso porque eu não começava a sangrar, porque eu não perdia logo o neném, que não sei o quê. E aí, por conta disso, né, ele começou a me deixar muito de lado. E eu tava muito longe da minha família, eu não tinha celular, eu não tinha telefone, não tinha como ficar falando com a minha família. E aí eu lembro que eu fiquei muito deitada, eu só levantava mesmo na hora de ir trabalhar, né? Era somente a hora que eu levantava. Eu não conseguia comer, porque no começo da gravidez eu fiquei muito, muito enjoada. Tanto que eu já era magra, fiquei muito, muito mais magra. Né? Eu só tinha cabeça mesmo. E daí foi se passando o tempo e eu não passava em pré-natal, porque eu não sabia onde era o posto de lá. Né? Como eu falei pra vocês, eu morava 1 ano lá com ele. Mas assim, eu fiquei... Quando eu tinha que passar no médico, que era muito poucas as vezes antes de engravidar, eu vim aqui pro lado da casa da minha mãe, né? E era assim, eu não sabia onde era o posto de saúde, eu não andava muito por lá, até porque ele não deixava eu sair. Isso foi depois, tá, gente, da gravidez. Ele não deixava eu sair por nada, não podia sair. E eu lembro que quando eu cheguei, nos 3 meses e meio de gravidez, uma noite, cheguei do serviço que eu trabalhava das 4 às meia-noite, né? Era no McDonald's. E aí eu lembro que eu cheguei, ele não tava, eu fui atrás dele. E aí ele tava conversando com um monte de amigo dele na rua, que não era tão longe de casa, né? E ele tava conversando com um monte de amigo dele, eu chamei ele, falei pra ele ir pra casa, né? E aí ele falou, tá, eu já vou, e tipo, super de boa, né? Se despediu dos amigos dele. Mas aí quando a gente chegou em casa, gente, foi a primeira vez que ele me bateu, que ele levantou a mão pra mim. Ele me bateu de um jeito que era... Eu não sabia o porquê ele tava fazendo aquilo, né? Já que ele tinha levantado super de boa, se despedido dos amigos dele, veio abraçado comigo. Quando a gente chegou, ele começou a me bater, e nisso que ele me batia, ele falava que não era pra mim ir atrás dele na rua, que ele não queria mulher atrás dele, falando que horas ele teria que entrar. E aquilo me deixou muito, muito atordoada, né? Tanto que eu fiquei 2 dias sem trabalhar, até porque eu tava com uns roxos aqui no braço, né? Então eu não fui trabalhar. Também porque eu fiquei muito atordoada, não sabia o que fazer, não sabia como lidar com toda aquela situação, né? E sei que eu chorei muito, chorei muito. A gente ficou, os 2 dias que eu fiquei em casa, a gente ficou sem se falar, ele saía, voltava a hora que queria. Nisso também eu não tava conseguindo comer, tava muito, muito, muito fraca. E aí um dia eu peguei pra sair de casa, né? Fui procurar o posto de saúde, né? Porque, como eu falei pra vocês, não tinha celular. Naquela época era 2010, 2010, final de 2010. E aí eu lembro que eu saí pra procurar posto, eu andei muito, 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 comecei a me sentir muito mal, porque como eu não estava comendo direito, né, por conta dos enjoos, eu só vomitava, na verdade. Eu saí, andei muito, né, fui perguntando pras pessoas, assim, conforme eu ia andando, fui perguntando pras pessoas onde era o posto, cheguei no posto, falei que tava grávida, a mulher perguntou de quanto tempo, eu falei assim, eu acho que já tô perto de fazer 4 meses de gravidez, e eu preciso passar na consulta. Ela falou os documentos que eu precisava levar, né? Por sorte eu já tinha lá os documentos. E lá eu fiz o meu cartão do posto. Marcaram a minha primeira consulta. E aí eu fui. Na minha primeira consulta, com quase 4 meses, a médica me deu uma bronca muito grande, né? Falou que eu precisava ter feito os exames do primeiro trimestre, né? Exame de sangue, essas coisas, né, que faz no começo, e que eu já precisava ter feito um ultrassom, né, pra ver como que tava o bebê. E aí eu lembro que ela marcou uma ultrassom, né, e aí acho que ela tinha marcado até uma ultrassom morfológica, né, porque o tempo que eu tava já era o tempo de fazer uma morfológica, se não me engano, alguma coisa assim, eu não entendia nada de consulta de bebê de pré-natal, né. Então até aí, beleza. Aí fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, que tinha demorado um pouco, porque eu tava fazendo os negócios lá no posto, né? Eu sei que quando eu cheguei em casa, ele ficou muito bravo comigo. E aí ele me deu um chute na perna, né? E falou onde eu tava, eu expliquei o que tinha acontecido, né? Falei, não, eu fui andar pra achar um posto. Aí ele brigou muito, 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 muito comigo, porque eu não tinha avisado ele. E aí eu falei que ele não tava em casa, e aí eu precisei sair, porque eu precisava marcar a consulta, né? Sei que ele ficou muito bravo comigo. Aí depois, acho que de uns 5 dias, chegou o dia da consulta, eu fui na consulta, aí a médica passou todos os exames, né, depois de uns 2 dias eu já fiz todos os exames, mas como era SUS, né, você saía daqui 30 dias, e aí ela já tava marcado a ultrassom, e aí ela marcou a ultrassom, e eu fui, sozinha, né, optei por mais cedo, porque à tarde eu teria que ir pro serviço, né, então já fui com a bolsa, com o meu uniforme já na bolsa, né, e fui ir pra achar essa clínica, né,
Foi muito difícil. Eu fui andando, né? Não dava pra ir andando, porque na verdade eu lembro que no dia tava muito sol. E eu fui andando, perguntando pro pessoal, tal rua, tá não sei o que. E o pessoal foi me falando, não tinha celular, então não tinha como colocar GPS também. Também não entendia muito, né? E aí eu fui perguntando pras pessoas até que eu cheguei. Acho que eu ainda cheguei 5 minutos atrasada, né? Mas graças a Deus eles deixaram eu passar. E aí quando eu passei, fiquei lá esperando, era pra ele ter ido comigo. E não foi, até porque a gente ia ver o bebê pela primeira vez, né? E até então eu nem passava a mão na minha barriga, né? Eu era muito fria, né? Nessa questão, eu não ligava muito. E aí eu lembro que me chamaram pra entrar na sala. E aí o médico, eu deitei, e aí já dava pra ver por cima da barriga, assim, né? O gominho que tava, ele passou o gel e começou a colocar. E eu comecei a olhar tudo aquilo. Aí foi quando eu meio que vi o meu bebezinho assim, tipo, deitadinho assim, mas dava pra ver o formatinho dele, né? Eu lembro que nesse dia eu chorei, mas eu chorei um choro muito silencioso, né? Tipo, só caía a lágrima, sabe? Aí o médico falava, olha que não sei o que, aqui é a mãozinha, aqui é o pezinho, aqui é o narizinho, o osso do nariz, né? Naquela época eu tava fazendo a translucência nucal, né? Que tem esse exame, né? Pra quem já ficou grávida sabe que tem esse exame. E aí eu não entendia bem, aí ele falou que tava tudo certo. E aí ele perguntou, você quer saber o sexo do bebê? Aí eu, já dá? Eu lembro que eu falei assim, já dá pra ver? Aí ele, dá. Aí ele, você quer saber agora? Aí eu, quero. Aí ele falou assim, é um menino. Aí eu, nossa, que legal. Né? Eu só falei isso. Mas assim, por dentro eu queria sair gritando, gente, meu bebê é menino. Aí eu lembro que eu saí da clínica, fui pro ponto, né, pra pegar o ônibus pra ir trabalhar. E aí conforme eu fui andando, eu lembro que eu passei a primeira vez a mão assim na minha barriga, né? Aí eu comecei a falar assim, nossa, você é um menininho, caraca, que não sei o que, eu tô carregando um menininho. E eu fiquei muito, muito feliz. Eu não via a hora de chegar no serviço pra poder contar pra todo mundo. Porque o lugar onde era bom a minha vida naquele tempo na gravidez era o meu serviço, né? Porque todo mundo ficava feliz com as coisas que estavam acontecendo comigo, né? Coisas que eu chegava, contava, eu tô grávida, essas coisas, né? As pessoas eram meus amigos ali. E aí eu lembro que eu fui pro serviço, cheguei e contei pras meninas, né, que eram minhas amigas. Falei, gente, eu tô grávida, tô de um menininho, que não sei o que. E comecei a contar e tava muito feliz. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu não tinha nem contado pra minha família, porque eu não tinha celular, né? Então não tinha como eu contar pra minha família. Aí eu, cara, tô muito feliz, é um menininho, um menininho. E toda vez que eu tava sozinha, tipo, que eu fui lanchar na hora do lanche, eu estava assim, a mão na minha barriga e ficava, nossa, você é um menininho. Eu falava muito isso, né, pro meu bebezinho. Nossa, você é um menininho. Aí eu lembro que eu fiquei muito empolgada de chegar em casa e poder contar pra ele. Mas aí quando eu cheguei em casa, como sempre, ele não estava em casa, né? E aí, só que no dia eu tava tão feliz que aí eu falei assim, cara, eu vou atrás dele, né? Porque ele deve também estar muito curioso pra saber o que é o bebezinho. Porque ele sabia que eu tinha saído pra ir pra fazer ultrassom aquele dia. Aí eu lembro que eu fui atrás dele, ele tava com os amigos dele de novo. Eu cheguei, eu falei, oi, tudo bem? E falei o nome dele, né? E aí, ele já me olhou com uma cara assim. Aí ele, já vou ir pra casa, pode ir na frente, né? Aí eu, tá bom, né? Mas aí eu falei, poxa, eu nem precisei falar nada, né? Ele deve estar super animado pra saber o que, tipo, como que foi o ultrassom. Quando eu falar pra ele que vai ser menino, ele vai ficar muito, muito, muito feliz. Mas foi totalmente ao contrário, quando ele já chegou brigando muito comigo, falando por que eu tinha ido atrás dele, né? Tanto que o meu intuito não era nem que ele fosse pra casa, né? Eu queria só contar pra ele que era um menininho, né? Aí eu, não, mas eu fui lá porque eu precisava te falar que hoje eu fiz a ultrassom, como você sabe, e agora eu já sei o que é o bebê. Nisso que eu já falei que eu sabia que era o bebê. Aí ele me deu meio que um soco aqui, né? Aí eu falei, calma, é um menininho, achando que ele ia ficar feliz. Ele, tá bom, mas você não precisava ir atrás de mim. E aquilo me deixou muito, 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 muito mal. Eu sei que foi passando o tempo, gente. Eu fui falar pra minha família que era um menininho quando eu já tava de 5 meses, que foi quando eu pude vir aqui pra minha mãe. Mas toda vez que eu saía, tá? Isso aqui tudo eu vou resumir pra vocês, né? Eu lembro que quando, as poucas vezes que eu vinha aqui pra minha mãe, eu lembro que ele me ameaçava muito, né? Que não era pra me contar nada e era pra me voltar no mesmo dia. E eu contava, assim, contei pra minha mãe, é um menino, que não sei o quê, contei pra minha tia, contei pra uma tia minha que eu era muito apegada, hoje ela é falecida já. Minha tia ficou super feliz, nossa, minha tia ficou, né, porque ela era como uma mãe mesmo pra mim, ela tinha um cuidado de mãe comigo. E ela ficou muito feliz. Aí eu lembro que eu fui embora no mesmo dia que eu não podia dormir. E aí foi passando uns meses, a minha barriga foi aparecendo, eu lembro que no Natal no Ano Novo, do dia 1º de janeiro de 2011, foi a primeira vez que meu bebezinho mexeu na barriga. Eu lembro que eu fiquei muito chocada, eu tava sozinha, e aquilo era muito ruim, porque eu me sentia muito sozinha, não podia dividir com ninguém. Mas eu lembro que eu sentia aquela tremidinha na barriga e fiquei, puxa, será que é o bebê? E depois disso ele foi mexendo, ele mexia muito durante o dia, mas eu dava assim, 9 horas da noite, ele já não mexia mais, só mexia lá pra 7 horas da manhã. Essa era a nossa rotina, eu saía pra trabalhar e voltava meia-noite pra casa.
E meu cartão, né, do serviço, que é onde caía meu salário, ele não ficava comigo, ficava com ele, né, que pra vocês entenderem o que eu vou contar agora, ficava sempre com ele. Eu era muito boba. Hoje eu falo, eu era uma pessoa muito boba, gente, muito besta, né. Ele ficava com meu cartão do serviço, enquanto eu tava trabalhando, meu dinheiro caía, ele já gastava, né, ele não gastava com coisas pra casa. Tanto que quando eu cheguei no 6º mês de gravidez, eu lembro que eu fiquei 2 dias sem comer. Não tinha nada pra comer. Nada. E eu falei pra ele que eu tava com muita fome. E eu lembro que foi acho que eu fiquei uma semana afastada do serviço, porque onde eu comia bastante era no serviço, né? McDonald's, daqueles lanches eu amava. E eu tava afastada por uma semana, se não me engano. Acho que era. Ou eu tinha pegado férias. Na verdade, eu acho que eu tinha pegado férias. Só que minhas férias eu dividi 15 e 15, né? E aí eu lembro que foi o tempo que eu fiquei em casa. Tava uma semana em casa já, meu pagamento tinha caído. Eu falei pra ele que a gente precisava ir no mercado comprar algumas coisas. Eu com 6 meses, eu era muito magrinha, que eu usava calça 36, eu fiquei até o final da minha gestação, eu fiquei usando 36, né? E eu lembro que eu tava com muita fome. E aí eu lembro que eu tinha, acho que era 3,80, que era a passagem naquela época. E eu peguei aquele dinheiro e saí, vim aqui pra casa da minha mãe. Tava com muita fome. A gente já sente fome normal, né? Grávida, tava com o dobro de fome. E o Kevin não mexia mais, né? Naquela época ainda não tinha colocado o nome do Kevin de Kevin. Aí eu lembro que eu tava com muita fome, peguei esses 3,80, peguei o ônibus e fui pra casa da minha mãe. Lembro que eu cheguei na casa da minha mãe, eu entrei assim na porta, ela tava sentada no sofá, meu padrasto também. E aí eu cheguei e só falei assim, meu bebê já tem 2 dias que não mexe, eu tô com muita fome, tá? A gente tem que ir no médico porque ele não mexe há 2 dias, mas assim, eu preciso comer primeiro, porque eu tava muito, tipo, meus lábios estavam branco, pálido, né? E aí eu lembro que meu me levantou rapidamente, colocou comida pra mim, esquentou comida, e aí eu sentei no sofá e eu comecei a comer. Nisso que eu comecei a comer, o bebê começou a mexer. Né? Então eu já sabia que tava tudo bem. Eu falei assim, não vai precisar mais ir pro hospital, porque o bebê, ele tá mexendo, né? Aí ela perguntou, depois disso, eu tive que ir embora no mesmo dia, tá, gente? Porque eu tinha muito medo de apanhar, né? Aí eu lembro que eu tive que ir embora no mesmo dia, mas ela perguntou o que tava acontecendo, né? Porque que eu tava com fome daquele jeito, se eu tava sem comer, aí eu falei que tava, né? Mas aí eu lembrei muito do que ele falava pra mim, que não era pra me contar pra ninguém, que senão ele ia me bater muito. E aí, beleza. Eu, por muito medo, não contava. Né? Além de sofrer agressão física, eu sofria muita agressão por palavras, né? Da mente. Minha mente ficava muito, quando eu pensava em contar, eu ficava, não posso contar. Né? Então eu era muito boba. Aí eu falei, né? Só que a gente tava passando mais dificuldade, que tinha atrasado o meu pagamento e tal. E aí a gente tava sem comida. E eu lembro que minha mãe deu alguns mantimentos pra gente, que foi o que eu levei. Que foi por isso que depois eu consegui ficar comendo, né? Porque aí de resto eu voltei de férias. E eu lembro que era pra pegar as minhas férias de 15, que tinha pegado aqueles 15 dias, e era pra pegar mais 15 depois, né? Tanto que eu optei por eles pra não pegar esses 15 dias de férias, pra deixar depois que eu ganhasse o bebê, que eu vi que tinha como, né? Mas tudo isso porque eu tinha muito medo de ficar sem comer, né? E foi assim, a gravidez toda, eu fui apanhando por motivos que simplesmente dava na telha, né? Ele ficava nervoso. E era assim, era uma coisa muito conturbada, sabe? Ficava muito na minha mente. Eu lembro que chegou o 8º mês, eu não tinha quase nada pro meu filho. Depois eu fui ganhando da minha família. Mas minha família sem saber o que estava acontecendo comigo. E eu ficava com muito medo. Muito medo de contar pra eles, né? O que estava acontecendo. E aí eu lembro que eu cheguei no 9º mês. Foi a época de festa junina, que meu bebê nasceu dia 10 de junho. Dia 10 de junho, gente. Eu fico perdida nas datas. Ele nasceu dia 10 de junho. E eu lembro que antes de ter ele, nesse período de festa junina, era o que ele mais fazia, era sair, né, pras festas juninas. E aí eu lembro que no dia que eu fui ganhar o meu bebê, eu fui sozinha ganhar o meu bebê. Eu lembro que quando eu saí com muita dor, tava com muita dor de cabeça, eu ainda não tava com contração, né? Nem sabia o que era contração. Eu lembro que eu tava com muita dor de cabeça. E quando eu tava saindo no portão, ele tava chegando e eu falei pra ele, eu tô com muita dor de cabeça, não aguento, vou ter que ir no hospital, né? Mal eu sabia que já era a minha pressão tava alta, eu tive aquele pré-eclâmpsia, né, que falam. E aí eu fui pro hospital sozinha. E aí no meio do caminho aconteceu o que aconteceu, né? Foi uma coisa muito doida. Eu não entendi o que tava acontecendo naquele tempo. No dia que eu fui ganhar o meu bebê. Porque antes de chegar no hospital aconteceram muitas coisas, muitas no meio do caminho. Mas isso aí eu deixo pra contar em um outro vídeo pra vocês, tá? O que eu quero falar pra vocês, mulheres que passam por isso, por agressão, principalmente na gravidez, né? Ou fora da gravidez mesmo, gente, não se cala. Porque se eu tivesse tomado a atitude de falar tudo que eu tava passando pra alguém, ele não teria feito nada comigo, né? Ele não teria. Eu sei que tem outras... O mundo hoje em dia, como tá, né? Os homens estão fazendo o que querem com as mulheres. Mas, gente, não se calem por medo. Pelo amor de Deus. Porque, muitas vezes, a gente tá passando por algo tão pesado, a gente fica com tanto medo de contar pras pessoas. Mas, assim...
eu não sei, é muito pior você ficar com aquilo, porque além de eu sofrer agressão física, eu sofria muito agressão aqui, tipo, na minha mente, sabe? Porque eu não podia contar nada pra ninguém. Tudo que eu fazia, tipo assim, que ele fazia de errado comigo, ele colocava a culpa em mim, né? Ele falava assim, não, você é culpada, você me deixou nervosa, por isso que eu te bati, né? Então eu ficava muito com aquilo. Eu apanhei unicamente porque eu provoquei, né? Sempre que eu não fazia nada, gente. Eu só ia pedir pra ele comprar uma coisa ali, outra coisa aqui, com o meu dinheiro, que era meu dinheiro, né? Ou pra ele ir pra casa, porque eu tava sozinha no final da gravidez. Eu acho que eu fui umas 2 vezes atrás dele, porque o médico falou que eu não podia ficar sozinha, né? Porque a qualquer momento o bebê podia nascer. E eu lembro que eu ia atrás, eu ficava muito, muito sozinha, né? Eu não consegui aproveitar a minha gravidez, né? Eram poucas as vezes que eu fazia carinho na minha barriga. Eu não entendia por que eu tava passando por tudo aquilo, né? Mas, gente, saibam que vocês não estão sozinhas. Procura alguém de confiança, pelo menos pra você dividir isso, sabe? Porque é desumano a gente ficar passando por isso sozinha. Ainda mais numa fase que era pra ser uma fase tão, tão linda, né? Que era pra ser um momento de magia. Eu tive minha outra bebê, né, a Emanuele, e eu posso dizer que a gravidez dela foi totalmente ao contrário da gravidez do Kevin, né. Na gravidez da Emanuele, apesar dos pesares, né, que eu tive risco na gravidez dela, mas assim, de resto foi tudo ótimo, né, totalmente ao contrário da gravidez do Kevin, né. Então, se vocês quiserem que eu conte como que foi quando eu fui ganhar o Kevin, tudo que aconteceu no meio do caminho, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Falando pra mim contar, se vocês quiserem que eu conte no outro vídeo, tá? Dá curtir nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal que me ajuda muito. E mulheres, não se calem. A qualquer indício de agressão física ou psicológica, denuncia, conta pra alguém de confiança, tá? Divide com alguém, porque alguém que está fora da relação vai conseguir te ajudar a tomar uma atitude, né? Ou a te ajudar a carregar esse fardo. Mas contem, não guardem isso só pra você, porque isso não é o fim do mundo, vocês conseguem sim. Eu sei que muitas vezes passa na mente, passava na minha, mas eu não tenho escolha, eu tenho que ficar nisso e pronto, porque, tipo, é como se minha vida fosse só aquilo, sabe? Não se prendam a isso, tá? Vocês têm uma escolha, vocês podem fazer uma escolha e façam, tá? Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Um beijo. E comenta aqui nos comentários se vocês querem que eu conte como que foi todo o processo de quando eu fui ganhar o Kevin. Porque foi uma coisa surreal, tá? Eu tive ele sozinha, gente. Sozinha. Então curte o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e um beijo.